Então, bom, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruna Smith, eu sou gerente de marketing da H2O para América Latina. Gostaria de agradecer por vocês estarem com a gente aqui hoje para saber mais sobre a nova ferramenta de Deep Learning da H2O que não precisa de código. Vocês vão entender melhor assim que o Luiz começar a explicar, porque ele que é o especialista no assunto, mas antes eu queria compartilhar mais detalhes do nosso palestrante. O Luiz Santos, ele é o Lead Data Scientist na H2O, graduado em Engenharia Aeroespacial pela UFABC, é especialista em Ciência de Dados pelo ITA, pouca coisa, e mestrando em Engenharia da Computação pela USP, trabalhou na Bloomberg com dados econômicos para a América Latina, no Itaú com modelos de prevenção à lavagem de dinheiro e na Brasil Prev liderou diversas iniciativas de ciência de dados e analytics. Lembrando que a gente vai ter alguns minutos para perguntas e respostas mais para o final do webinar, então se vocês tiverem perguntas podem colocar no chat ou então enviar pela própria aba de perguntas do Zoom, que o Luiz vai responder mais para o final. E agora, sem mais delongas, bem-vindo, Luiz. Maravilha. Muito obrigado pela introdução. Novamente, obrigado para vocês que estão assistindo aqui. E eu acho que já deu o horário aqui, vamos iniciar para utilizar bem o horário de todo mundo. Tá? Deep Learning tem sido um tema muito em voga, né, ultimamente. Ultimamente já é algum bom tempo, né? Vamos dizer ali há uns 8 anos. Já tem, as empresas têm utilizado cada vez mais e tem se desenvolvido técnicas para facilitar a utilização desse tipo de tecnologia, né? E a grande revolução aí, vamos dizer assim, em Deep Learning acontece ali por volta de 2012, mais ou menos, quando você tem modelos de Deep Learning ganhando e assim, com muita folga, competições de imagens, competições relacionadas à visão computacional, né? E, no entanto, né, tudo isso foi sendo desenvolvido e acaba sendo utilizado por muitas pessoas, mas não dá para dizer que é algo fácil de se utilizar, né? A gente não pode dizer que qualquer pessoa consegue criar um modelo de Deep Learning ou talvez consegue criar um modelo de Deep Learning bom, né? Criar, todo mundo vai conseguir, mas ter algo que realmente vai ser útil, você tem algumas dificuldades nesse aspecto. E aí, eu acho que, né, já para a maior parte aqui das pessoas que estão vendo a gente já conhecem a H2O, e uma das nossas principais missões aqui é democratizar a inteligência artificial. Então, a gente resolveu fazer isso também com o Deep Learning, também com essas coisas que seriam, vamos dizer assim, difíceis demais de serem solucionadas, tá? Então, o Hydrogen Torch é a nossa solução para esse tipo de problema e uma maneira, né, com a qual basicamente qualquer pessoa consegue gerar modelos muito próximos do estado da arte sem precisar, né, fazer uma análise profunda. E, pelo lado oposto, também permite que as pessoas que já têm experiência nisso, expertise, conseguem construir os seus próprios modelos, conseguem ler artigos que estão falando do que tem de mais recente na área, elas ainda assim consigam utilizar essa nossa ferramenta para acelerar esse processo de construção. Tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Um segundo. Espero que todos estejam vendo. Tá funcionando, para mim tá. Tá funcionando? Maravilha. Eu estou mostrando aqui para vocês a tela inicial do Hydrogen Torch, dessa nossa solução, né? Só que antes disso, acho que vale falar um pouquinho, né, da H2O AI Cloud, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso produto principal, que é uma junção ali dos nossos produtos de Machine Learning, né, no caso aqui o Hydrogen Torch, o Driverless AI, que já é um velho conhecido aqui de quem acompanha os nossos webinars, e o H2O3, que é o nosso flagship, aí, vamos dizer,
em soluções de código aberto, né? E a H2O AI Cloud junta isso com o Wave, que é a nossa solução para a criação de aplicativos, também de maneira open source, e algumas outras coisinhas mais interessantes aí que a gente reúne, né, todos esses nossos produtos separados numa plataforma coesa, com integrações e que facilitam muito, né, a utilização por um cientista de dados. E como é que a gente utilizaria o Hydrogen Torch aqui na H2O Cloud? Já está aqui na cara, né? O Hydrogen Torch é uma aplicação no meio do contexto aqui da AI Cloud. Tá? Então, qualquer empresa que tenha a AI Cloud já consegue utilizar. Tá? E se você, que ainda não tem a AI Cloud, quiser utilizar também, basta só entrar aqui no... Eu estou utilizando uma outra interface, mas é a mesma coisa para vocês. Basta entrar aqui no cloud.h2o.ai. Tá? Então, e né, também se pode criar uma conta aqui no h2o.ai/free. Vou pedir para a Bruna colocar no chat esses links. Acredito que já deve ter até colocado. Tá? Então, porque isso, né, já vai ser a maneira que vocês vão ter de utilizar depois que eu falar aqui. E, inclusive, nesse nosso trial, né, no trial aqui da AI Cloud, você vai poder utilizar o Hydrogen Torch. E o mais legal é que, né, modelos de imagem, de visão computacional e de texto geralmente requerem placas gráficas, requerem máquinas muito poderosas, né? E aqui nesse trial você vai ter a oportunidade de utilizar isso com o Hydrogen Torch, tá bom? Então, né, uma vez que eu acesso aqui a minha AI Cloud, clico aqui no Hydrogen Torch, vou ver alguns detalhes sobre ele e vou para a minha instância, tá? Que é essa outra página aqui. Então, já estamos na aplicação, já podemos utilizar. Tá? Essa aqui é a tela inicial. E acho que para entender como utilizar a aplicação e o que ela pode fazer, eu acho que a maneira mais adequada para isso, né, é você começar por um dataset, pela análise de um dataset e ver os tipos diferentes de datasets que a gente pode utilizar. Tá? Então, tenho aqui a parte de importar um dataset, né? Posso, no momento, né, importar ele de um bucket do S3, da AWS, do Kaggle, que é uma plataforma, né? Eu acho que aqui todos conhecem essa plataforma de competições de ciência de dados, tá? Ou fazer o upload do dataset. Aqui a gente já tem alguns datasets de exemplo, tá? Então vou ter aqui, ó, todos esses. E o legal aqui é que cada um é um tipo de problema muito distinto do outro, tá? Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouquinho sobre o que é isso. Aqui eu já carreguei alguns datasets, tá? Vim agora para essa sessão de listar datasets. Vamos ver um dos datasets para entender o que a gente pode fazer com isso. Tá? Então, tenho esse dataset aqui, que ele é bem bobinho, mas ele já dá uma ideia aqui do que a gente pode fazer. Uma pessoa pegou uma série de moedas brasileiras, inclusive, né? E tirou fotos desse conjunto de moedas. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma moeda de 25 centavos. Aqui, eu tenho uma moeda de 5 centavos. Aqui eu tenho uma moeda de R$1, tenho uma moeda de 10 centavos, duas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. E foi tirando várias fotos disso, né? Beleza, para gente que, né, nós seres humanos, isso aqui é muito fácil conseguir contar quanto tem na imagem, né? A gente consegue reconhecer o que está aqui. Agora, se eu for criar um modelo de machine learning para fazer isso, já é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Eu vou precisar reconhecer a imagem, depois reconhecer que eu tenho
esses elementos individuais aqui, e que cada elemento individual desse tem um valor. E, né, se eu for tentar fazer isso na mão, vai dar um trabalho absurdo. O que eu posso fazer é utilizar Deep Learning para resolver isso para mim. Eu posso simplesmente pegar cada uma dessas imagens e já dar a resposta, né? Então falar, ó, aqui eu tenho R$1,25, tenho 125 centavos, aqui eu tenho 25 centavos, aqui eu tenho 150 centavos, né? Estou falando aqui esse rótulo que está no meu mouse, tá? Então eu posso simplesmente entregar para o meu modelo, né, a imagem e o resultado que eu espero ter ali. E, entre aspas, né, coloca aspas bem grandes aqui, mas entre aspas, torcer para que o modelo aprenda a contar dentro dessa imagem que eu estou entregando. Tá? Então, de certa forma, dentro do modelo, ele vai aprender e vai ser capaz de identificar que tem um fundo branco aqui, existem elementos circulares na imagem e que cada elemento circular desse, né, eu tenho alguns tipos de elementos circulares diferentes, então um vai ser a moeda de R$1, o outro vai ser a moeda de 10 centavos, etc. E que cada um desses elementos tem um valor associado. Né? Então ele vai fazer isso através de uma série de filtros, tá? Uma série de... esse é o tal do modelo de redes neurais profundas, né? Ele vai fazer esse tipo de análise. Então, se eu for tentar agora construir um modelo de deep learning para isso, eu vou ter que pensar qual que é a melhor arquitetura de rede para isso, né, escrever o código para tudo isso e executar. Aí, algumas vezes, né, tem problemas associados com o fato de você precisar de placas gráficas para processar esse tipo de problema e tudo mais. Aqui no Hydrogen Torch é bem mais simples do que isso que eu estou falando, tá? É só vir aqui em Create Experiment. Aí aqui em cima, eu vou colocar primeiro o meu nível de experiência, tá? Então eu tenho aqui, né, iniciante, médio, esperto e avançado, tá? Então eu tenho essa gradação aqui. Vou começar pelo mais simples, tá? Mas apesar de, né, eu poder escolher isso aqui, já vem tudo selecionado para mim do experimento, tá? Então eu já tenho aqui que esse é um problema de regressão de imagem, né? Porque eu estou querendo prever um número de acordo com uma imagem. Eu tenho aqui o meu data frame, depois eu vou falar um pouquinho sobre o formato do dataset de entrada, tá? Mas a gente explica como construir isso, tudo mais. Tá? Mas aqui é basicamente, né, a configuração ali do experimento. Só que como o meu dataset já está num formato que eu criei de antemão, um formato que já está tudo organizadinho, o Hydrogen Torch já sabe qual coluna ele tem que olhar, onde que estão as imagens, qual que é o formato das imagens e tudo mais. E, além disso, ele aqui seleciona qual que é a arquitetura de rede que ele vai utilizar. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai usar uma ResNet. Eu poderia trocar, ó, quando eu clico aqui, aparece esse menu, eu tenho uma EfficientNet, eu tenho uma DenseNet. Para quem é da área né, vai saber do que eu estou falando, mas o que importa aqui é que para esse tipo de problema a gente tem que a ResNet 34 vai ser algo aceitável. Tá? E aqui vem um ponto interessante. Né? Toda essa aplicação ela foi construída pelos nossos Kaggle Grandmasters aqui da H2O. Então a gente tem, né, eu acredito aqui que vocês conheçam a plataforma Kaggle de competições de ciência de dados. Conforme você né, vai fazendo essas competições, vai ganhando, você sobe no ranking ali da plataforma, e existem 240 pessoas no mundo com esse título de Kaggle Grandmaster. A H2O tem 23 trabalhando aqui. Tá? Então, são 23 pessoas que sabem muito de imagem, muito de problemas de texto, muito de ciência de dados, de machine learning em geral. Tá? E o Hydrogen Torch é um resumo aqui de algumas das estratégias que eles utilizam agora voltado para Deep Learning. Tá? A gente tem o Driverless AI e ele é muito voltado para Machine Learning ali com
modelos baseados em árvores, alguns modelos para dados tabulares, vamos dizer assim. O Hydrogen Torch ele é voltado para problemas de imagem e de texto, e que fogem um pouquinho de classificação, regressão. Tá? Eu estou mostrando aqui para vocês um experimento de regressão, mas existem vários outros tipos. Eu acho que vai ficar mais claro daqui a pouquinho, tá bom? Mas, enfim, aí aqui para executar o experimento, só clicar no Run Experiment. E acabou. Ele já está aqui em cima, e vai começar a rodar daqui a pouquinho. Eu já rodei ele antes, tá? Então ele está aqui nessa lista, já está finalizado. Ele rodou em coisa de 1 minuto e 26 segundos, tá? É esse último da lista. Então, venho aqui, clico. Tenho um gráfico, né, uma série de gráficos aqui sobre o que foi feito nesse experimento, né, a mudança da taxa de aprendizado, o loss, o erro encontrado a cada batch. Tá? São métricas aqui de desempenho do meu modelo. Vou ter aqui um resuminho, mas o que é mais interessante, mais legal, é o que está aqui. Então eu tenho as minhas imagens, ó. Então aqui, né? Aqui nesse caso eu tenho, deixa eu dar um zoom, fica mais fácil. Eu tenho duas imagens, né? Duas moedas de 5 centavos. E a imagem tem, a ideia é ter baixa resolução mesmo, né? Para ter um grau a mais de complexidade aqui. Então, ó, no caso dessa imagem aqui, ele, né, previu 9 centavos e 31. Por que ele não fez uma predição de 10 centavos? Né, porque aqui a gente está trabalhando com um valor contínuo. Tá? A gente pediu para ele prever numa escala contínua. Então, uma coisa que pode ter levado a essa predição de 9,31 centavos é que, sei lá, essa moeda aqui, ela parece muito com uma moeda de 5 centavos. Mas essa aqui, ela parece com uma moeda de 5 centavos e um pouquinho com uma moeda de 1 centavo. Então, ele jogou essa minha predição um pouquinho para baixo. Tá? Então, é esse o aprendizado que acontece aqui. Tá bom? Então, essa aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma moeda de 50 centavos, ele previu 54, tá? 9 centavos e por aí vai. Tá bom? E mais legal ainda, né? Vou ter aqui também uma divisão, né, das melhores amostras. Então, nesse caso aqui, ó, ele previu 24,99 centavos, aqui 109,99, e aqui vou ter os piores casos. Ó. Nesse caso aqui, até a pessoa tinha colocado a mão na imagem, então foi um caso extremo aqui, difícil pra caramba de prever. Tá? E aqui esse aqui é um caso que provavelmente o modelo acertou e a pessoa que rotulou isso aqui errou. Não sei se vocês estão vendo que a moedinha que está aqui embaixo, ó, quase não dá para ver ela, né? Quase não dá para ler, mas ela é cobreada, né? A moeda de 50 centavos, ela é prateada. Então, muito provavelmente, essa aqui é uma moeda de 5 centavos mesmo. O nosso modelo falou que era uma moeda de 5 centavos. Né? Ele previu ali 5 centavos e 30, né? 5,3 centavos. Tá? Mas o rótulo estava de 50. Então, tem um erro, tem algum errinho aqui. Tá? Eu diria, né, eu, ser humano, não estou nem falando modelo, né? Olhando essa imagem aqui, eu vou dizer que isso aqui muito provavelmente é uma moeda de 5 centavos ou de 1 centavo. Mas eu vou dar uma probabilidade muito alta disso aqui não ser uma moeda de 50 centavos. Tá? Enfim. Aí, voltando aqui, vou mostrar outros exemplos, né? Beleza. Aí você me fala, né? Ok, muito bacana que a ferramenta consiga identificar isso, mas para que diabos eu quero reconhecer quantas moedas tem numa imagem que claramente foi tirada só para isso, né? O que tem de coisa real aqui? Então, vamos ver algum outro dataset aqui. Análise de imagens de satélite. Tá? Temos essas imagens tiradas aqui da Amazônia. Tá? E em cada imagem, a gente tem uma classificação dela. Né? Então, por exemplo, ó, essa é uma imagem do tipo clear, então não tem
não tem nuvens na imagem. Ela tem water, então eu tenho esse rio aqui, então eu estou identificando water, e tenho primary, né? Que primary é o que eu quero que tenha nas imagens, tá? Então ela é uma imagem de floresta mesmo. Tipo, primariamente na imagem tem floresta. Essa aqui do lado é cloud. Tenho só nuvem. Aqui embaixo tenho agricultura, então dá para ver que, né, tem algumas regiões aqui onde eu tenho meio que um desmatamento, né? Tenho haze, que é essa névoa, e tenho água. E posso fazer a mesma... Então, com esse dataset, né, eu posso querer, por exemplo, eu tenho ali um feed de várias imagens, né? A minha empresa comprou imagens de satélite. Putz, eu vou ter que olhar na mão tudo isso para saber se as imagens são úteis para mim. Vamos supor, eu tô analisando a mancha urbana de uma cidade. Eu vou querer separar, né, a minha imagem em vários pedacinhos para saber se aquilo ali é cidade ou não é. Então, tem várias coisas que eu posso querer fazer, né? Ou até nesse caso aqui, eu quero identificar regiões de desmatamento na Amazônia que não foram identificadas antes. Dá para fazer também, né? E a gente vai fazer isso exatamente da mesma forma. Create Experiment. Aí aqui, acho que vale a pena agora mostrar um pouquinho o que acontece se eu mudar o meu nível de experiência, né? Então, né, eu vou aqui o nível iniciante, eu tenho pouquíssimos campos, né, para serem alterados. Agora, se eu quiser mesmo ir no detalhe, eu tenho campo pra caramba aqui para ser modificado. E aqui a gente tem umas coisas bem legais, tá? Por exemplo, né, em problemas de imagem, faz sentido você fazer um pré-processamento das suas imagens, né? Uma técnica de normalização de imagens. Quando eu coloco o mouse aqui, ele me explica um pouquinho o campo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou poder aplicar alguns modelos para limpar a imagem antes, vou só fazer uma normalização simples, que é só você garantir que todas as imagens tenham a mesma resolução e, né, o mesmo formato. Beleza. Também, outra coisa que faz sentido construir são estratégias de augmentation, né, de enriquecimento das imagens. Tá? Quando eu coloco o mouse aqui, ele me explica o que cada estratégia pode acabar... o que cada estratégia vai mudar nas minhas imagens. Né? Porque eu faço esse enriquecimento para poder ter um conjunto de imagens mais diverso. Então, por exemplo, né, se eu tenho 400 imagens daquelas ali, né, ali das imagens do satélite, classificadas, muito provavelmente é um conjunto muito pequeno de imagens para treinar um modelo de deep learning. Tá? Então, eu posso fazer algumas modificações nela para utilizar a mesma imagem, só que o modelo entendendo que são imagens distintas. Então, por exemplo, eu posso pegar uma imagem ali, né, da floresta e inverter ela, né? Inverter no eixo XY. Ou inverter o eixo X, ou inverter o eixo Y. Tá? Então, posso também distorcer ela um pouquinho. Às vezes a imagem não vai estar tirada de cima certinho, né? Ela vai ter um ângulo. Eu posso também, eu mesmo, adicionar névoa na imagem. E eu posso adicionar ruído na imagem. Então, adicionando essas coisas, eu vou fazer o meu modelo aprender mais, né? Porque, para mim, não importa se a imagem tá da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, se ela tá refletida, né? Tanto faz. No final das contas, ainda é uma imagem de uma floresta. Se tiver um rio, ainda vai ter um rio ali. Se tiver desmatamento, ainda vai ter desmatamento. Não esse tipo de transformação não importa. Então, aqui, você pode selecionar quais as transformações, né, você vai querer aplicar no seu problema. Tá? Então, ele explica aqui quais são. Quer falar alguma coisa, Pessoal, Bruna? quero. Então, é só para avisar que se alguém ficar com alguma dúvida
ou quiser que o Luiz repita alguma parte que foi muito rápida, pode colocar no chat que eu estou acompanhando e eu aviso a ele, tá? Então, qualquer dúvida, coloca no chat que eu interrompo aqui e aviso a ele. Ah, maravilha. Maravilha. Podem interromper mesmo, tá, pessoal? Podem mandar mensagem que eu tô aqui. Eu também tô olhando o chat, tô olhando o Q&A, então, sem grilho. E aqui, então, voltando, né, eu tenho essa parte da minha estratégia de enriquecimento do meu dataset. Posso ir no detalhe aqui. Né? Para quem já trabalhou com esse tipo de biblioteca, vai saber o que alguns desses parâmetros vão significar. Tá? Então, posso fazer uma série de coisas. Posso trocar, aí voltamos aqui a falar de arquitetura. Beleza, tenho várias arquiteturas disponíveis aqui para a gente utilizar, mas posso também utilizar, e por default a gente utiliza modelos pré-treinados, o que significa que eles já foram, né, treinados com datasets gigantescos, e aqui no meu problema específico eu só vou treinar um pouquinho a mais com as imagens que eu tenho agora. Então, isso também ajuda, né, você ter um resultado razoável muito mais rápido. Tá? Aí vou ter aqui a escolha da técnica de pooling dessas imagens, da rede neural, otimizador, qual que é a taxa de aprendizagem que eu vou utilizar, o tamanho do batch, basicamente todos os parâmetros que um cientista de dados experiente né, poderia escolher, a gente já tem aqui, e já tem valores, e aí o mais importante, né? Não é só uma interface para isso. Também a gente já tem valores padrão ali que os nossos Kaggle Grandmasters utilizam. Tá? Então você vai poder já de cara utilizar várias coisas que são já muito provavelmente vão dar um resultado bom para você. Tá certo? Aqui também a gente já tem configurado, né, suporte a GPU e a múltiplas GPUs, tá? No caso, essa instância que eu tenho aqui só está com uma GPU, mas eu poderia ter, se eu não me engano, até 4 GPUs. E o aplicativo já saberia como utilizar isso. Tá? Number of workers, posso fazer um monte de coisa aqui, certo? E esse problema também, né, quando eu vejo ele finalizado, tenho aqui aquelas mesmas métricas, né? E vou ter os resultados aqui. Então tenho, ó, essa é a minha, ó, aqui o verdadeiro versus o predito, né? Então ele está me falando que aqui tem agricultura com 97,5% de probabilidade, não é bem probabilidade, né? Mas tem essa chance mais alta. Label primary 0,999, beleza? Ele está muito confiante disso, tá? E label clear também ele está bem confiante disso, o que faz sentido, né? Mesma coisa aqui, ó. Aqui, o true, o que eu entreguei de informação, né? Estava me falando que tem agricultura, tá clear e tem primary. Ou seja, né? Tem agricultura, é uma imagem sem nuvens e é uma imagem de floresta, do que eu estou querendo procurar. Tá? Ele previu corretamente ali agricultura, clear primary, e ele adicionou uma outra coisa aqui. Ele está achando que tem uma estrada por aqui, label road. Tá ali, ó, 0,677. O que deve ser muito provavelmente, né, ele está acreditando que é esse... É que eu não consigo colocar o mouse sem aparecer o negócio, mas essa coisa mais em cor de terra que está aqui perto do meu mouse. Tá? Então ele está achando que isso aqui é uma estrada, o que se bobear deve até fazer algum sentido. Tá? E aqui em cima agora aparece, né, um threshold de confiança. Ou seja, beleza, ó, ele achou que ali tinha uma estrada, mas o limite que ele utilizou para isso é muito baixo, né? Ele está com pouca confiança em relação a isso. 0,67. Beleza, eu posso vir aqui e modificar isso, ó, colocar 0,7. Então você só vai falar que uma coisa acontece na imagem se você tiver com uma confiança maior que 70%. E aí vocês veem que aqui já se alterou. Tá? Ele já não está falando que ali tem uma estrada. Tá bom?
Enfim, aí a gente tem todos esses casos, aqui os melhores, né? E eu posso até mostrar aqui os piores também. Então, ó, nesse aqui ele disse que tem haze. Na verdade, tem só um pouquinho, né? Ele não identificou isso aqui como haze. Ele identificou como cloud, como nuvem. O que também, no meu caso, né, eu, como ser humano, teria identificado também, tá? Dessa forma. Então, é um erro, mas, sei lá, talvez o erro tá no rótulo. Outro tipo, aqui, aí eu acho que vale a gente dar uma pausa aqui, né? Falamos de problemas de regressão, de classificação, né? Normalmente, quando você está trabalhando com dados tabulares e com machine learning clássico, entre aspas, você está falando disso, classificação, regressão e talvez ali aprendizado não supervisionado. Mas sempre você está prevendo um número ou uma classe ou né, um grupo, vamos dizer assim. Você sempre está fazendo algo nesse sentido. Agora, quando você passa para o problema de imagem, por exemplo, você pode ir além. Né? Eu posso querer identificar, ao invés de identificar se uma imagem é de A ou B, eu posso querer falar se a imagem contém algo e reconhecer onde está esse algo. Esse é um problema de detecção de objetos, né? E a gente tem esse tipo de problema aqui também, tá? Então, ó, coisa bem clássica aqui. Eu tenho essas imagens de câmeras de tráfego, né? E para cada imagem, para cada veículo na imagem, eu quero que ele identifique, né, que existe um veículo e me diga aonde está o veículo. Então, nesse caso aqui, ó, cada caixinha dessa é um veículo. Né? Mesma coisa aqui, ó. Cada caixinha dessa é um veículo. Você vê que aqui tem uma coisa interessante, ó. Deixa eu dar um zoom maior ainda, porque vai ficar meio estranho de ver, mas tudo bem. Tá? Eu tenho aqui os meus veículos, ok, os veículos que estão na pista. Mas aqui do lado eu tenho um veículo também. Ele está estacionado, mas ele é um veículo também. Só que a pessoa que fez essa marcação fez a marcação só para os veículos que estão na pista. Isso vai dar um resultado interessante para a gente. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, mesma coisa para criar um experimento. Create experiment. Tenho aqui os meus parâmetros, mas já estão todos configurados de uma maneira que eu estou confiante, vamos dizer assim. E vou abrir aqui o meu experimento. Ó, aqui eu tenho... Aí aqui ele já me mostra de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Ele me mostra o real de um lado e o predito do outro. Tá? Então, para cada caixinha dessa, ele vai me dar um valor de confiança. Então, ó, aqui eu tenho uma confiança, ó, você vê que para esse caso, conforme os carros vão ficando mais para trás, né, e eles são mais difíceis de ver, ele vai me dando uma confiança mais baixa. 0,572, 0,3 e por aí vai. Tá bom? Então ele vai fazendo isso para mim. Ó. Aqui eu tenho 4 veículos. Ele reconheceu 4 veículos também. Só que esse... Cadê? Ó, todos estão até com uma confiança relativamente alta. E aqui está o caso legal que eu falei que ia mostrar. Ó. Aqui eu tenho uma série de veículos à esquerda. A pessoa que rotulou esses dados escolheu não identificar isso aqui como veículo, né? Veículo é só o que está na estrada. Eu só quero reconhecer o que está na estrada. Beleza, tá aqui, marcado. O nosso modelo fez isso também. Ó, tá aqui. Mas se eu vier aqui em cima e trocar esse meu limite de confiança, olha o que vai acontecer. Aqui, cadê? Ele começa a se confundir. Tá? E aí tinha até um exemplo, cadê? Ele começa a se confundir e achar veículo onde não tem. Tá? Ó, aqui no Worst Validation Samples vai dar para ver. Cadê o exemplo? É que ele mostra um conjunto aleatório dessas amostras. Mas enfim, o caso que eu queria mostrar era em onde ele estaria identificando o veículo parado aqui no estacionamento.
Isso acontece às vezes, mas aí vem, né, da gente poder configurar esse limite. Você vê que o resultado, de modo geral, né, foi muito bom. Né? Pô, a gente está, assim, aqui é um caso que dá para ver bem o impacto dessa alteração no na nossa confiança. Eu tenho vários veículos aqui atrás. Tá? Vários veículos. Aqui ele não está pegando. Né? Agora, se eu vier aqui em cima e alterar isso, joguei para baixo. Tá? Ó, mais veículos foram capturados. Tá? Ainda faltam alguns. Ó. Tem essas duas manchinhas aqui são veículos. Eu poderia mexer mais ainda. Tá? Mas já está pegando razoavelmente bem. Então, você tem esse tipo de controle sobre o seu experimento. Tá? Outro tipo de problema que também tem essa mesma cara é uma detecção de... Né, eu posso pegar uma imagem médica e tentar detectar regiões onde eu tenho possíveis problemas. Tá? Que é o caso desse dataset aqui, que inclusive ainda está rodando. Tá? Eu coloquei ele para rodar um tempinho atrás e ele está sendo executado. Então aqui eu tenho uma série de raios-x, né, de indivíduos, e cada região dessa, você vê que agora mudou um pouquinho, né? Eu tenho cores aqui. O que são essas cores? Em cada região, aqui eu tenho um tipo de anomalia que pode estar relacionado com câncer, com algum tipo de câncer na caixa torácica. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso ter um problema no coração que está associado com um tipo de câncer. Tá? Aqui eu tenho um problema no pulmão que está associado com um tipo de câncer. Tá? E aí a gente utiliza o Hydrogen Torch também para fazer esse tipo de identificação. Tá? Então, ó, aqui ele identificou esse possível problema e com uma confiança de 0,7. Aqui com uma confiança de 0,3, 0,7 também. Tá? E se eu vier e mudar isso aqui, se eu jogar minha confiança mais para baixo, ó, apareceu agora um falso positivo aqui. Ele identificou algo aqui. Tá bom? Se eu aumentar muito, né, o meu limite de confiança, eu vou sumir com as minhas marcações. Né? Então, aqui a gente já deixa num valor que normalmente funciona, tá? Que vai te dar menos falsos positivos. Ó. Nesse caso aqui, ó, o modelo não identificou, o modelo identificou erroneamente um problema aqui, que na imagem original, na imagem verdadeira, né, não tinha sido identificado. Então, a gente pode construir esse tipo de modelo muito rapidamente, né, e te dá iterações, e te dá velocidade na iteração da criação de um modelo. Né? Então, eu posso muito rapidamente construir e saber, pô, meu modelo está acertando o quanto eu gostaria que ele acertasse. Né? Eu posso, por exemplo, criar uma aplicação para mandar essa imagem aqui marcada para um médico? Ou será que ainda não está bom o suficiente? Eu posso testar isso muito rapidamente, né? Com esse tipo de... E aí, outra coisa legal aqui, né? Eu mostrei problemas de regressão de imagens, classificação de imagens e agora detecção de objeto. Eu posso ir além na detecção de objeto. Você vê que ali a minha detecção estava sendo uma caixinha, né? É uma caixinha em volta do que eu quero identificar. Mas e se eu quiser identificar uma máscara em cima daquilo? Eu quero identificar o formato do negócio. Eu posso fazer também. Eu tenho problemas aqui a gente chama isso de segmentação semântica, tá? Que é o que eu vou mostrar agora. Então, ó, esse aqui é vamos dizer assim, uma marcação, né, que aqui são as imagens, a verdade, vamos dizer assim, né, que uma pessoa marcou. Então, ela está olhando aqui. Esse label 0 quer dizer que isso aqui é uma pista, o label 7 é que isso aqui é um veículo, label 1 que isso aqui é uma calçada, label 2 que isso aqui é um muro,
label 3, que é um poste, alguma coisa do tipo, tá? E, né, e label 4, que é o horizonte, vamos dizer assim, tá? E eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho esse label 8, que são ciclistas, né? São bicicletas, aliás. E o label 6 são pessoas, tá? Então eu tenho todas essas marcações aqui. Então o que eu quero que o meu modelo faça, né? Que ele analise pixel a pixel da imagem e de acordo com a localização desse pixel, a cor desse pixel versus os pixels vizinhos dele e a imagem como um todo, ele me identifique o que é aquele pixel. E aí, com isso, eu consigo criar essas regiões, né? Essas regiões que me dão um resultado. E aqui, mesma coisa. Venho aqui no List Experiments, tá? Nem sei onde... Cadê ele? Semantic Segmentation, tá aqui. E aqui a gente vai ter o mesmo tipo de resultado. Quando eu dou zoom, aqui, você vê, essa é a imagem original e essa é a imagem que o modelo identificou. Tá? Então ele está falando que essa região aqui, ela é o label 4, que é aquele label de horizonte, né? Com uma confiança de 0,92. Isso aqui são prédios com uma confiança de 0,92. Aqui é uma estrada, uma pista, com confiança de 0,988. Tá? Então, consigo fazer todo esse tipo de análise. E aí, só para brincar aqui, vamos jogar a minha confiança lá para cima. Ó, vou falar que eu quero que ele tenha muita certeza para dizer algo. Ó, você vê que agora, originalmente, eu tinha toda essa região aqui como sendo uma pista, e agora eu tenho uma região um pouquinho menor. Né? Ele não identificou isso aqui como pista, ele não está tão seguro do que é isso, tá? Do que é essa região. Aí, também, aí temos vários outros tipos de problemas, tá? Vou mostrar mais um de imagens aqui, mas bem rapidamente, não vou mostrar nem o resultado dele, só para dar uma ideia da diversidade de problemas que a gente consegue tratar com o Hydrogen Torch. Isso aqui é um problema bem comum, né? Esse é um dataset da Shopee, tá? Mas é um problema bem comum em qualquer e-commerce que tenha marketplace, né? Então eu tenho ali o Mercado Livre, Submarino, Magalu, a própria Amazon, né? Todos esses grandes sites eles têm marketplaces, o que significa que não é só a Amazon, por exemplo, que está vendendo produtos, né? São outros vendedores estão colocando seus produtos ali e vendendo através da Amazon, do Magalu. Tá? E isso causa um problema, né? Que a partir do momento que o vendedor consegue colocar produtos na sua loja, você não tem mais como classificar muito bem os seus produtos, né? Você pode pedir para o vendedor fazer isso, mas muitas vezes ele não vai fazer isso direito. Tá? Então, sei lá, ele vai colocar aqui, por exemplo, ó, todas essas imagens são imagens de gelatina, tá? Agar-agar, né? Um tipo de gelatina. Todas essas. Só que em um caso aqui, o cara tirou uma foto bem em cima, em outra ele tirou uma foto ok, mas não cortou o fundo e tem um reflexo aqui. Outra, ele pegou uma foto do produtor, e outra aqui, pior ainda, ele pegou a foto correta, mas ainda tascou o próprio logo aqui em cima. Tá? Então ele fez assim, a gente, né, nós como seres humanos, entendemos que todas essas fotos se referem ao mesmo produto. Só que como eu vou fazer isso de uma maneira automática? Eu posso criar um modelo para isso, né? Então eu vou falar que todos esses produtos se referem à classe 1906. Todos esses produtos aqui. Todos esses se referem ao mesmo produto. Ó, você vê que aqui essas pessoas utilizaram a mesma foto, mas essa aqui já utilizou uma foto completamente diferente. No final das contas, é o mesmo produto, tá? Mas aqui demos sorte, é o mesmo produto. Deixa eu pegar um que está aqui, ó, essas baterias, né?
eu tenho uma foto que provavelmente o fabricante criou, aqui uma foto que a pessoa colocou, as coisas da loja dela, né? Isso acontece muito no Mercado Livre, por exemplo, né? Que você tem uma diversidade de produtos imensa e você vai ter gente colocando foto de todo jeito ali, tá? Então, vou criar um modelo também para fazer esse tipo. A gente chama esse tipo de problema de metric learning, tá? Porque aqui, e aí uma coisa interessante para quem né, já estudou um pouquinho dessa área, aqui a gente está fazendo um embedding dessas imagens, tá? Então a gente vai reduzir a dimensionalidade e depois comparar os vetores que saem disso aqui e procurar o match entre as imagens, tá? Então, nossa, aqui é um pão, uma garrafa de ketchup, tem uma diversidade bem grande, tá? E aí, para finalizar, eu falei muito de imagem, né? Imagem é legal porque, como o nome já diz, né, é um negócio visual. Então, fica muito fácil de mostrar. Mas aqui no Hydrogen Torch, a gente faz também problemas de texto, tá? E funciona da mesma maneira, tá? Eu vou pegar aqui um cadê? Text Metric Learning. Aquele dataset que eu estava mostrando para vocês das imagens também funciona como texto, né? Porque se o vendedor ele vai colocar o produto ali na plataforma, ele também vai escrever o título do produto. Agar, né, gelatina de agar, ou speaker, Bluetooth, wireless e o modelo da caixinha de som. Aí um colocou que é portátil. Esse outro aqui não colocou que é portátil, mas ele colocou que é mini e colocou que é USB, etc. Esse aqui colocou que é portátil, esse aqui já colocou portátil e mega bass. Mas no final das contas, apesar de serem textos diferentes, eles se referem à mesma coisa, né? Que é essa classe que a gente colocou aqui, que é o código do produto para a gente, tá? Então, aqui a gente faz exatamente o mesmo problema. Vou até listar aqui os experimentos e mostrar para vocês. Text Metric Learning. Aqui, a mesma coisa. E os meus resultados, tá? Então, ó, aqui, um celular, Xiaomi, Redmi, etc. Ele achou esse cara e esse cara, tá bom? Então, os três aqui são do mesmo celular. Removedor de esmalte, né? Acetona, tá aqui também. Ó, você vê que esse é um dataset, acho que tem uma parte da Indonésia aqui. Então, ó, tá aqui, ó, acetona em Indonésia, acredito. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele já não acertou tanto. E também a probabilidade está bem mais baixa. Tá? E assim como imagens, a gente tem vários problemas distintos de texto aqui também. Tá? Então, por exemplo, uma outra coisa que eu posso querer fazer com o meu texto é eu posso querer entregar um contexto, fazer uma pergunta em cima disso e querer que o meu modelo encontre a resposta dessa pergunta dentro desse contexto. Tá? Então, answer human. Ó, deixa eu pegar aqui. Ó, a pergunta o inglês britânico e o inglês americano são considerados línguas distintas ou dialetos de uma língua única? Aí aqui vem o contexto, e dentro desse contexto, né, a pessoa está explicando alguma coisa aqui, e dentro desse contexto, a gente tem a resposta, dialetos de uma linguagem única. A gente, né, entrega um dataset nesse formatinho, ó, questão, contexto e resposta, e treina um modelo para isso, tá? Que é Text Stone Prediction. Tá aqui. E temos os resultados aqui. Tá? É o questão, contexto e resposta. A resposta correta, né, para essa pergunta aqui, ó, para qual língua o Martinho Lutero traduziu a Bíblia? Lá na Revolta Protestante. Para alemão. E a gente previu corretamente para alemão. Tá? Direction Model, por aí vai. Tá? Ó, aqui foi um erro, mas que na verdade é um acerto. Né? Tá falando de vogais em textos holandeses.
vowel length. A resposta correta era length, mas vowel length é uma resposta também. Tá? Então, eu estou vendo aqui estou vendo aqui o chat, estão falando do negócio anterior, né? Não, aqui tá falando que foi latim. Na verdade, a Bíblia estava em latim, né? E ele traduziu, não foi isso? Acho que foi isso. Essa é a pergunta, né? Into what language? Então, para qual linguagem o Martinho Lutero traduziu a Bíblia? Tá? Ela era somente utilizada em latim, e aqui a gente está em alemão. Tá? Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise em cima em cima dos meus datasets. Tá? E, por último, aqui tem um outro de resumo de textos. Né? Então, tem uma notícia, um ser humano escreveu um resumo para essa notícia e o nosso modelo escreveu isso aqui. Tá? E aí funciona da mesma forma. A gente traz os modelos de estado da arte mais legais, mais utilizados para esse tipo de problema. Já traz com parâmetros que fazem sentido e tudo mais. Então, funciona muito para você, até para você aprender, né? Tipo, pô, estou fazendo aqui problemas de texto, de análise de imagem, etc. Ok, vem aqui e olha o que a gente está fazendo, tá? Porque isso aqui já vai dar um resultado legal, tá bom? Aí, voltando só para a gente finalizar, eu tenho, né, aqui os meus experimentos. Luiz, Pô, quero você já colocar... viu Desculpa interromper, você Oi. já viu a pergunta do Jefferson? Vi sim, vi sim. Ah, tá. Vou responder logo em seguida. Beleza. Então, tenho aqui abri aqui o meu experimento uma última vez. Quero colocar esse modelo em produção. Beleza. Eu posso fazer o download aqui, scoring. Ele vai baixar um arquivo .will, que é um arquivo de biblioteca do Python. Então, eu posso utilizar esse modelo já treinado em qualquer código Python que eu tiver, tá? E colocar isso em produção. Ou posso colocar ele no MLOps da H2O, que já é parte do H2O AI Cloud. Tá? Então, é muito simples também colocar um modelo desse em produção e já ter, né, aqui no caso do MLOps, já ter todo o monitoramento dele sendo feito, toda a análise de possíveis erros e tudo mais. Tá? Então, vira algo... Né, construir modelos de deep learning geralmente é difícil, demora pra caramba. Aqui a gente conseguiu fazer algo muito, muito direto, muito legal. Tá bom? E a pergunta do Jefferson é se é possível combinar mais de uma métrica para avaliação. Muitas vezes pode ser útil, dependendo do problema de negócio. A gente pode fazer algumas modificações, tá, na métrica. Por exemplo, ó, eu tenho aqui os meus datasets, né? Vou pegar um dataset qualquer. Deixa eu pegar um que tem o que eu quero. Peraí. Esse aqui. Vou criar um experimento. E aqui, cadê? Loss function. E cadê? Métrica. Aqui. Então eu posso escolher qual a métrica que eu vou utilizar. Tá? Então DICE, você não vai conseguir modificar muito ela, porque a gente está utilizando aqui o que é geralmente utilizado para esse tipo de problema. Tá? Se você quiser criar uma métrica nova, dá para fazer com a nossa ajuda. Tá? Inclusive, né, eu acho que essa pergunta é bem legal, porque é parte da estratégia de desenvolvimento desse produto aqui que os nossos clientes venham para a gente com problemas diferentes. Tá? Então, a gente vai desenvolver muitos outros casos aqui para esse produto. Putz, eu tenho um problema aqui de texto, mas não é isso que eu quero fazer. É um tipo de análise de texto que eu estou procurando, sei lá, eu quero que dentro do texto ele encontre o melhor sinônimo para uma palavra. Tá? Então eu dou um texto, dou uma palavra e eu quero que ele encontre o melhor sinônimo. Esse é um problema que eu não tenho aqui. Agora, se esse é um problema que a sua empresa tem e que vocês vão utilizar, putz, a gente vai construir esse tipo de métrica
aqui dentro da plataforma, tá? E tá no roadmap do produto também construir, deixar isso aberto para a construção pelo próprio usuário, tá? Inclusive, a gente tem uma documentação que é bem legal a respeito disso, tá? Vocês podem até utilizar e ela dá uma visão bem legal sobre o que é feito, tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui datasets, experiments, experiment settings. Vou pegar um experimento de Image Metric Learning, tá? Abro aqui, tenho os detalhes para cada um dos campos, para cada um das regiões que tem ali. Então, aqui nas estratégias de augmentation, que eu falei lá no início, aqui eu tenho os detalhes para isso. Tá? Isso, né, que o pessoal da H2O não me ouça, tá? Mas isso aqui é uma documentação tão legal que vale até para se você está fazendo vale até para se você está fazendo o seu modelo na mão, tá? Porque já tem algumas dicas aqui do que faz sentido trocar ou não, né? Por exemplo, ó, aqui ele explica por que utilizar o augmentation e o que ela faz e como a gente vai fazer isso. Então tem algumas coisas bem legais aqui que podem te ajudar. Tá bom? Ó, aqui, a arquitetura. Ele te dá uma dica. Normalmente é legal utilizar arquiteturas mais simples para experimentos mais rápidos e mais modelos quando eu quiser uma acurácia absurda. Tá? Então, tá aqui uma dica disso. Eu acho que vale a pena também dar uma olhada, a documentação está aberta e você já vai entender um pouquinho melhor o que é o Hydrogen Torch. Tá? Outro ponto, já para a gente finalizar e eu não tomar muito do tempo de vocês, eu vou deixar uns minutinhos para perguntas, tá? Mas outro ponto aqui também é como eu subo o meu dataset para o Hydrogen Torch. Né? Aqui tem a explicação certinha do formato do dataset. Né? Porque esse aqui não é um caso que eu tenho ali uma tabela e a tabela tem toda a informação. Não, eu tenho uma tabela, né, que vai ter o resultado, etc., mas eu tenho as imagens também. Né? Então, geralmente, você vai subir um arquivo zip contendo um arquivo CSV e uma pasta com as imagens. Tá? Então, no CSV eu vou colocar... Ele está explicando, né? Eu vou colocar uma coluna com os nomes e as extensões das imagens. Então vai estar lá, imagem 1.jpg. Aí, para essa imagem, qual que é o rótulo? Qual que é o meu target? O que eu quero prever? Tá? E aqui eu tenho uma coluna opcional, que é o fold, para fazer a minha estratégia de validação. Tá? E vai ser essa estrutura aqui. E aí ele explica isso para cada um dos tipos de problemas que tem no Hydrogen Torch. Então, você vai ter certinho aqui como... O meu problema, ele é um text spam prediction, aquele lá que eu mostrei da resposta a alguma pergunta. Beleza, tá aqui. Como diabo eu vou colocar isso para o Hydrogen Torch entender? Tá aqui. Tem um formatinho muito bem claro. Tá? Acho que é isso.